imediatamente para o Juliano. Agradeço muito o convite para estar aqui nessa tarde, para a gente debater esse assunto. Primordial, do meu ponto de vista, fundamental. E eu não tenho soluções, mas eu acho que a gente pode começar a pensar juntos em vários aspectos que eu separei para colocar em discussão. É importante dizer que é um prazer estar aqui, agradeço aos organizadores, à mesa, né, para a gente criar esse debate, discutir e conversar a respeito. A última vez que eu estive aqui foi numa SBS em 2003. Foi a primeira vez que eu falei no microfone, porque eu era estudante de mestrado, e desde então eu nunca perdi minha timidez. Eu continuo com ela, então faz bastante tempo. Eu fiz mestrado aqui na Unicamp, na economia, mas eu sou cientista social de formação, depois fui fazer doutorado em ciências da engenharia ambiental, mas faz alguns anos que eu participo do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais de Desastres, o NEPED da UFSCar, um núcleo criado pela professora Norma Valencio, que é uma das referências em sociologia dos desastres no Brasil. Então, eu devo boa parte da minha formação a ela, e a gente vai debater algumas das ideias desse núcleo, o NEPED, aqui com vocês. Bom, meu tempo é curto, eu não tenho muito tempo, então não vai dar para a gente se aprofundar muito em alguns conceitos, mas eu vou tentar passar uma ideia desses conceitos para a gente iniciar e balizar alguns dos aspectos dessa discussão. Então, agradeço a todos pela atenção. Como prólogo, só como uma ideia inicial, eu trouxe o último parágrafo, com alguns cortes, algumas supressões, do segundo capítulo da Primavera Silenciosa, em que a Carson coloca o seguinte, eu vou ler rapidamente lá. Quando o público protesta, depois de se defrontar com algumas inegáveis evidências de resultados danosos, e aí ela vai falar sobre os pesticidas, etc., só suprimir, esse público recebe umas poucas pílulas tranquilizadoras, na forma de esclarecimentos que são apenas meias verdades. E é o público que deve decidir se deseja continuar no caminho presente. E o público só poderá fazer isso quando estiver na plena posse dos fatos. Nas palavras de Jean Rostand, a obrigação de tolerar, de suportar, dar-nos o direito de saber. Então, essa palestra, essa fala, caminha um pouco nesse sentido da gente tematizar as barragens enquanto risco e dar a opção cidadã das pessoas de tematizar em relação ao seu futuro, à sua segurança. Então, vou caminhar nesse sentido. O que são as barragens? É claro que a gente vai estar falando que é uma barreira para acumulação de água, rejeitos ou resíduos. Mas, para além dessa definição mais técnica, do ponto de vista sociológico, seria interessante a gente tematizar o que são essas barragens e como elas se inserem nos territórios. Então, é para falar um pouco para além da ideia da obra civil propriamente dita, mas a gente entrar um pouco no terreno dos valores, dos significados, dos sentidos, e de como as barragens alteram esses processos históricos, recriando-os muito à feição do desenvolvimento ou de um propalado desenvolvimento, um desenvolvimento do ponto de vista mais discursivo. A ideia, basicamente, é dizer que as barragens são vistas, as grandes barragens pelo menos, como um processo de solução técnica de vulnerabilidades de um dado território. Mas quando a barragem entra como solução, muitas vezes ela escamoteia, deixa nebuloso, nublado, a ideia de que ali está presente um risco. E, à medida em que os riscos eles ficam escamoteados, camuflados, eles prejudicam todo o processo de controle social sobre esses mesmos riscos.
E é esse o ponto principal. A gente precisa saber, né, como diz a Rachel, o Carlos, nós precisamos saber. O problema é quando a gente não sabe, a gente não tem esse conhecimento, né, e que isso provoca em nós. O século XX é o século caracterizado pelas grandes barragens, como diria o Patrick McCall, né, um autor que trabalha com isso. E tem uma característica, né, um marco, que é a Hoover Dam nos Estados Unidos, que é terminada em 1936 e é considerada a primeira grande barragem. A partir daí, construir grandes barragens se tornou um modelo, né? Um modelo de criar desenvolvimento, um modelo de gerar riqueza, um modelo de diminuir vulnerabilidades, gerar segurança hídrica, gerar segurança energética, né? Gerar segurança ambiental contendo resíduos, rejeitos. Então, as barragens representam, né, o ideal da modernidade, uma dominação da natureza. Desse ponto de vista, né, e a partir dos anos 80 você cria toda uma literatura para combater esse tipo de concepção das barragens, né? O professor Carlos Weiner, que é um dos representantes desse tipo de literatura, vai falar em grandes projetos de investimento, né, de como os custos são concentrados localmente e, né, os benefícios são disseminados nacionalmente, por exemplo. Tá? Então já tem toda uma literatura combatendo a ideia de barragens enquanto um elemento modernizador, mostrando que o progresso prometido por uma barragem é um progresso que está disponível só para alguns. Isso já tem. O que há de novo, né, é você entender que, para além da segurança hídrica, energética e ambiental, há um processo de segurança associado às barragens. E era isso que era difícil de se falar anteriormente, né? Eu trabalho com segurança de barragens, né, há um tempo, e você tinha sempre uma necessidade de tematizar, de mostrar que houveram desastres, e que esses desastres são frequentes, são recorrentes, que não é uma coisa pontual, é um problema do modelo, né? Agora isso não é mais tão necessário, né? Infelizmente. Tá? Então as barragens apresentam um determinado risco. Então, e esse risco é aquele risco que a gente muitas vezes não conhece. Tá? Então eu vou chamar de risco uma ameaça, né? E eu estou reduzindo bastante a discussão, porque existe uma discussão muito boa, interessante sobre riscos, mas como eu não tenho tempo para fazer, né, eu vou me furtar dela, eu só vou dizer que o risco representa uma determinada ameaça. Tá? É como eu parar embaixo desse painel e a ameaça dele cair na minha cabeça. Okay? E a gente vai falar do ponto de vista das vulnerabilidades. Tá? Eu estou aqui, eu estou suscetível a esse painel cair na minha cabeça, e os colegas é mesmo. Né? Se eu der um passo para o lado, mais um, né, eu deixo de estar suscetível, né, retiro a minha vulnerabilidade e deixo só os colegas. Tá? Eu tenho que acreditar, para ficar aqui embaixo desse painel, eu tenho que confiar, eu falava confiança, né? A professora Leila citou o Beck, o Gibbons, né, na palestra dela. A palavra confiança é importante. Eu tenho que confiar que o pessoal aqui da Unicamp chegou, se isso é seguro, se ele está firme, né, e que ele não vai cair. Porque se eu não confiar, eu não vou tentar retirar a minha vulnerabilidade. Tá? A grande questão é que a vulnerabilidade ela está inscrita nos nossos processos sociais históricos. Esse é o X da questão. Tá? E as vulnerabilidades são geradas o tempo todo pelo nosso processo social. Né? A forma como nós fazemos a nossa sociedade, a forma como a sociedade brasileira vai, né, se criando no tempo, gera esse processo de vulnerabilidade. Então, nós temos uma situação em que quando a ameaça, o risco, encontra a vulnerabilidade, né, no território, nós temos um desastre. Tá? E a grande questão é que muitas vezes, em vários desastres, essa vulnerabilidade ela se revela quando é tarde demais. Por outro lado, quando a gente fala de barragens, né, a gente reconhece que a barragem em si é uma ameaça.
ela traz o risco ali potencializado, colocado. Então nós temos que entender o processo a partir daí. Importante dizer que o debate em torno do conceito de risco pode ser definido como uma luta pelas classificações, né, a partir de uma ideia do dia, uma disputa nas representações sobre o mundo social. Tá? Ou seja, qual é a ameaça? Como essa ameaça se processa? Por que há uma ameaça? Como eu disse para vocês, as barragens devem ser simplesmente entendidas como desenvolvimento, ou seja, eu estou levando o bem, né? Eu estou criando riqueza, eu não estou levando isso. É uma disputa pela classificação. Tá? Essa disputa pela classificação, acho que eu vou pular um slide para mostrar uma coisa. Essa disputa pela classificação também ocorre em relação a quem são os vulneráveis. Quem define os vulneráveis? Quem define aqueles que estão suscetíveis? Né? É uma disputa discursiva entre três atores sociais. O Estado, reconhecendo a vulnerabilidade ou os vulneráveis. Tá? Os movimentos sociais, mostrando a sua vulnerabilidade ou a vulnerabilidade de outrem. Né? E os outros discursos, como os peritos, que somos nós. Peritos das mais diferentes áreas, que permitem, né, que a vulnerabilidade seja reconhecida. Então, da mesma forma, a mesma disputa, né, pelas representações acontece no caso dos vulneráveis. Mas qual seria então, né, começando a entrar na parte de qual é o nosso papel? O que nós podemos fazer? A universidade tem um papel fundamental. E esse papel está ligado, né, ao exercício, né, que o Giddens chamaria de reflexividade. Tá? O que é a reflexividade? Ela vai tratar, né, das práticas sociais que são constantemente revistas, né, à luz de conhecimento novo sobre essas práticas sociais. Então, em termos de práticas sociais, né, nossos comportamentos individuais que são reconhecidos pela sociedade, eles são constantemente revistos. A universidade tem esse papel, né, de rever práticas sociais à luz de conhecimento novo, né, através do método científico, etc. O que é interessante é que essa reflexividade ela vai caminhar num determinado sentido, mas ela vai esbarrar tanto em termos de peritos quanto em termos da perícia. Eu vou tentar explicar rapidamente o que eu quero dizer com isso. Quando eu falo, né, que os peritos que constroem as barragens, eles têm que ser formados numa cultura de segurança por barragens, uma cultura de segurança, né, eu quero dizer que a gente pouco faz uma cultura de segurança no Brasil. Como pela minha universidade, a gente não tem nenhum tipo de treinamento em segurança para incêndios, por exemplo. Tá? Que é uma coisa relativamente simples, mas que pode salvar muitas vidas. Eu estou lá na sala de aula, dando aula lá na UFSCar. Se acontecer qualquer tipo, né, de evento como esse, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se machucar tentando fugir, né? E talvez ninguém venha a óbito por causa do evento em si. Ele pode ser controlado, etc. Mas isso denota uma certa fraqueza que nós temos, né, em tematizar isso dentro da nossa própria casa. Né? Então, às vezes a gente diz que os outros falham em termos de segurança, mas talvez a gente possa fazer um pouco dessa autocrítica. Né? Como nós tratamos a segurança aqui dentro, né? Como nós criamos uma cultura de segurança. Tá? Eu vou falar daqui a pouco, mas quando eu falo em cultura de segurança, é importante destacar, eu não estou falando de um processo individual do tipo, eu dou uma arma na mão de cada um e cada um se vira. Né? Não é individualização do processo, né? Mas um processo tratado de forma coletiva, né? Recriando valores, recriando processos decisórios, tá? À luz, né, de uma nova hierarquia de decisões. E isso é fundamental. Tá? Mas existe também, então, existe um processo de formação de peritos na ideia de uma cultura de segurança, que a universidade deve contribuir, é seu papel fazer isso, mas existe também uma situação relacionada com a perícia.
o quanto, né, que a ciência tem de limitações no caso da segurança de barragens. Todo mundo sabe que não há obra 100% segura, inclusive o Wilson falou isso de manhã. Tá? E os custos, para você aumentar o nível de segurança de uma barragem, eles aumentam vertiginosamente quanto mais você tenta chegar próximo desses 95%, 90%. Tudo bem, ok. Mas, por exemplo, vamos pensar numa situação em se tratando de um cálculo de segurança de barragem com séries hidrológicas. Ok? Eu tenho, né, séries hidrológicas de 60 a 70 anos. O resto eu extrapolo com uso de estatística. Mas como isso fica num contexto de mudanças climáticas globais, em que os eventos extremos vão ficar cada vez mais frequentes? Tá? Ou seja, a ideia de utilizar séries históricas pode não ser exatamente uma boa ideia, tá? Num contexto de mudança. Então, a nossa perícia em si, ela precisa ser revista também em vários pontos, e esse é o papel da universidade. Tá? Eu falei esse. Então, algumas consequências e desdobramentos. Né? A gente precisa tematizar esses riscos e vulnerabilidades relacionados com as barragens. De certa forma, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Gerando um fórum para tematizar sobre isso. Mas só tematizar pode ser não o suficiente, né, do ponto de vista dessa cultura de segurança. Se a gente continuar fazendo exatamente o que a gente está fazendo agora, que é muito pouco, né, propondo novas leis, etc., sendo que a gente tem uma lei que já não é cumprida, né, a Política Nacional de Segurança de Barragens, lá de 2010, a gente vai continuar nesse processo de gerar insegurança ontológica nas pessoas, porque o risco já está exposto, ele está colocado, tá? É aquilo que o Giddens chama de ansiedade existencial permanente. Porque eu estou submetido a um risco, né, a uma ameaça, e me sinto vulnerável. Mas nada é feito para diminuir essa ameaça ou essa vulnerabilidade. Então eu vou sofrer permanentemente com isso. Então a gente precisa gerar essa cultura de segurança, com a institucionalização do risco de desastres em barragens. Né? O Beck lembra que a gente tem um problema na sociedade de risco, que nossas instituições continuam tratando os riscos como, né, na modernidade anterior, no momento anterior, modernidade industrial, né, professor? Então, nós precisamos, né, que nossas instituições tematizem esse risco e levem para frente esse processo. Para isso, passa a ser necessário que as nossas instituições levem em consideração uma capacidade técnica que tem a ver com prevenção, preparação, resposta e reconstrução. Ou seja, tem que ter capacidade técnica, né, dos seus membros, tem que ter um quadro ativo, um efetivo, que leve em consideração as necessidades de segurança. Tá? Eu estou falando de todas as instituições responsáveis pela proteção civil, que vai, né, da defesa civil, que vai da assistência social, que vai, né, do sistema médico hospitalar, etc. Né? Tem que haver uma articulação interinstitucional, no sentido de que são diferentes instituições com diferentes culturas, elas têm que se comunicar. Elas têm que entender o que cada uma delas faz. E elas têm que saber o que fazer no momento de resposta a um desastre. E, finalmente, tem que ter envolvimento com a comunidade. Tá? Não adianta você não encontrar as pessoas e não dizer para elas o que elas têm que fazer para se tornarem seguras. É preciso fiscalização e monitoramento, que é algo que falta justamente por conta desse mais institucionalização da segurança. Tá? E essa cultura de segurança vai precisar, né, dos aspectos já falados pelo Fabrício, acho que de manhã, isso mesmo, uma responsabilidade civil, administrativa, criminal, mas também, de certa forma, reflexiva em relação a nós mesmos. Quem somos nós e como nós nos posicionamos em relação a essa cultura de segurança? Tá? É claro que as responsabilidades são diferenciadas. Quem está no Congresso Nacional tem uma responsabilidade muito maior, quem está nas assembleias estaduais, municipais, tem uma responsabilidade maior, né, porque sobre ele pesa, né, a necessidade de promover essa cultura de segurança. Tá? Finalmente,
nós temos que lidar com esse problema de hierarquia de valores. Por quê? À medida que você tem peritos de segurança em barragem, você tem outros peritos que são aqueles peritos de custos, que tentam controlar todos os custos associados a processos de segurança, né, sobre a rúbrica de gasto, custo, né, algo que deve ser evitado. Nós precisamos de um processo de comunicação de riscos. Tá? Aquela ideia que eu vou criar pânico se eu comunicar riscos é uma ideia totalmente ultrapassada. Tá? Nós precisamos saber nos comunicar com as pessoas e mostrar para elas o risco e as vulnerabilidades. Mas nós precisamos também tratar dessas vulnerabilidades, né, criadas pelos nossos processos sociais. E, finalmente, evoluir no processo de reconstrução, reparação e compensação, que tem sido um grande gargalo. A gente tem uma enorme dificuldade, todos os desastres anteriores, né, nos dão a dimensão em relação a isso. Talvez a gente possa até falar um pouco mais. Quais são as dificuldades para eu finalmente concluir? Né? Estou ultrapassando meu tempo. Primeiro, o velho e antigo problema. A universidade, às vezes, fica distante, né, das estruturas de governo, ou às vezes as estruturas de governo querem ficar distantes da universidade, né, que é um momento que a gente está vivendo agora, e do restante da sociedade. Tá? A ideia de que falta recursos e que faz a gente viver uma espécie de looping eterno. A gente precisa de recursos financeiros para nos proteger, nos defender do crescimento econômico, e a gente precisa provocar crescimento econômico para gerar recursos para nos proteger do próprio crescimento econômico. Essa é a nossa dificuldade. Mas, de certa forma, tá, a gente precisa reconstruir esses valores e encontrar esses recursos, porque eles existem. Né? O processo decisório, para onde esses recursos vão, pagamento de juros de dívida, por exemplo, que nos permitem, né, pensar nessa ideia. Aí eu vou passar só para o caso aqui de racionalidade econômica, para finalmente terminar. A racionalidade econômica tem sido, então, esse tipo de problema. Né? A professora Leila mencionou na palestra dela, e vem nesse sentido mesmo. O fator hierarquizante do processo decisório, em geral, tende a ser a racionalidade econômica. Até para dizer que faltam recursos, etc., que a gente não pode fazer mais do que a gente está fazendo. Quando, na verdade, né, a gente deveria tomar outros critérios enquanto elemento hierarquizador do processo de decisão. Talvez, né, o respeito à vida, à existência, deveria ser o critério hierarquizador principal, né, na minha opinião, sim. E, finalmente, né, que lições de aprendizado a gente pode tirar de tudo isso? Como é que a gente pode escapar, né, da possibilidade de viver os mesmos desastres o tempo todo? Então tem esse filme que foi sucesso nos anos 90, Feitiço do Tempo, em que o protagonista ficava preso vivendo sempre o mesmo dia. Será que a gente também vai ficar preso vivendo sempre os mesmos desastres? Né? Que lições a gente pode aprender e como esse aprendizado tem que ser repassado dentro dessa cultura reflexiva que há dentro das instituições, para que a gente crie, enfim, essa cultura de proteção. Então agradeço, desculpa para passar o tempo.